termino pensando sobre uma biografia de um missionário que eu admiro muito, chamado Adoniran Judson. Adoniran Judson, no ano de 1813, ele foi até um país chamado Birmânia. Hoje esse país se chama Mianmar. Passou cerca de 18 anos ali naquele lugar. Ele sentia no seu coração de que ele era chamado para ir para a Índia. Ele nunca foi para a Índia, ele foi para a Birmânia. E quando chegando ali na Birmânia, a primeira coisa que o missionário faz em um lugar como esse é justamente aprender a língua, tentar aprender a língua. E Adoniran Judson fez isso, aprendeu a língua birmanês, e logo que ele aprendeu, cerca de um ano depois, ele já escreveu um folheto evangelístico com o título Quem é Jesus? Escreveu aquele folheto, começou a entregar às pessoas. As pessoas sabiam ler, mas rasgavam, colocavam no canto. Mas nenhuma pessoa ali tinha se convertido. Aquele missionário é um dos missionários que mais sofreu na história. A sua esposa morreu, seus 2 filhos também. Ele entrou num estágio de depressão ali no campo missionário. Na época não era chamado de depressão, mas a sua biografia diz angústias que se apoderavam dele. E os amigos que ficaram no país escreviam carta para ele e diziam: rapaz, tu tens certeza mesmo que Deus te chamou para ir? Porque tua mulher morreu, teus 2 filhos morreram e não tem nenhuma conversão. Tu tens certeza mesmo que Deus te chamou para ir? E aí ele foi passando anos, quando ele também foi preso, depois logo da morte dos seus entes queridos, foi preso 3 vezes torturado. E uma das torturas que Adoniran Judson, todas as vezes que ele ia preso, ele passava, era ele poder andar de pés descalços em brasas. Ele fazia isso, irmãos, que ele perdeu a pele da sola do seu pé. Ele também era dependurado de cabeça para baixo, seu rosto rente ao chão, e ali aquelas pessoas jogavam vermes para que os vermes ficassem entre o seu rosto e ele ficasse cheio de doenças. 3 vezes aconteceu isso com ele. Nenhuma pessoa se converteu. Quando chegou 10 anos depois da sua estadia lá, ele escreve de volta para os seus amigos: olha, existem 10 pessoas convertidas aqui na Birmânia. E aí os amigos dele lá, então graças a Deus que está tendo fruto, então está dando certo aí. Os amigos dele mandaram de volta. Ele disse: não é bem assim, porque eu sei pessoalmente, desses 10, certamente não são crentes verdadeiros. E aí passa mais 3 anos, quando ele estava com 13 anos de ministério
começava a fazer entrevista com esses cristãos e dizer: olha, como é que você é cristão? Quando você se converteu? Olha, não, sou cristão porque meu pai me ensinou. E quem ensinou seu pai? Foi meu avô dele, o meu avô que ensinou a ele. Diga aí.